Mas tem uma coisa que eu fui pensando, nós temos falado muito de um Deus que é amor, Deus que dá paz, Deus que nos salvou. E às vezes a gente não consegue entender a dimensão desse Deus. Qual o tamanho desse Deus? O que Ele pode, o que realmente Ele quer fazer no meio disso tudo? E aí veio a primeira pergunta, que eu fiz e gostaria que cada um fizesse no seu coração agora. Quem é Deus para você? O que esse Deus pode fazer? Será que Ele realmente pode mudar tudo à nossa volta? Será que Ele vai mudar? Será que Ele quer mudar? Será que Ele quer que eu faça alguma coisa, que eu me envolva de alguma forma? E aí eu fui dar uma olhada na palavra de Deus, e tem uns textos que a gente vai ler agora, desde que eu coloque o óculos, né? Vamos abrir lá Isaías 40, versículos 28 e 29. Ele diz o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. O Senhor é o Deus eterno e é o Criador de toda a terra. A pergunta que fica para mim é: até que ponto nós conseguimos entender essa frase pequenininha? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Eu acredito nisso na minha vida. Eu creio que Deus criou a terra completa. E se Ele criou a terra, Ele é capaz de mudar cada parte da minha vida, cada pedacinho da minha vida, cada pedaço da minha cidade, cada pedaço do meu estado, cada pedaço do meu país. Deus é capaz de mudar a mente do governante. Eu creio nisso. Nós, como cristãos, nós cremos nisso. Só para dar um exemplo, para a gente ver como nós fugimos disso. Abraão e Sara, eles creram nesse Deus eterno, o Criador de toda a terra? Num primeiro momento, não. Eles foram dar uma ajuda para Deus e criaram um problemão à sua volta. E nós, hoje, no mundo hoje, nós acreditamos que Deus é eterno, que Ele é o Criador de toda a terra, que Ele é o único capaz de mudar tudo, ou nós queremos ajudar a Deus, tentando mudar aquilo que está à nossa volta, segundo os nossos conceitos? Depois vem uma outra pergunta. Quem sou eu nesse papel todo? Se Deus é o Criador da terra, se Ele é eterno, se Ele pode tudo e pode todas as coisas, quem sou eu diante desse Deus? E aí a primeira pergunta que eu faço quando alguém diz: Roberto, vai lá dar uma palavra. E eu pergunto: quem sou eu para falar em nome desse Deus? Esse Deus tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso. E aí vem outra pergunta também. Deus, mas quem somos nós todos para chegar na casa dEle, nos aproximar dEle e dizer: Deus, aqui eu estou, me recebe. Quem sou eu para ser mensageiro de Deus? Quem sou eu para chegar na casa dEle e deixar que Ele fale comigo? Um Deus que é capaz de mudar tudo, de criar tudo, de derrubar tudo
e fazer tudo novo? Essa pergunta eu tenho me feito. Por que eu tenho me feito isso? Porque eu sou como vocês todos. De vez em quando eu vou lá no Facebook, dou minha palavrinha com uma pessoa, com outra. De vez em quando eu vou numa manifestação, de vez em quando eu converso com meu irmão, que é o oposto do que eu penso. E eu vou tentando dar minha palavra, dizendo o que eu penso. Mas, na realidade, o que eu penso, o que eu sou, o que eu tenho, é só Deus. Mas esse só Deus é tudo. Quanto tempo eu perdi no Facebook falando sobre a minha posição política, sobre a minha posição diante disso tudo que está acontecendo. Quanto tempo eu podia ter falado desse Deus maravilhoso. Aí eu pergunto para você, quanto tempo você tem perdido, você tem deixado de falar desse Deus maravilhoso, que muda tudo, que muda todos. A Bíblia fala lá em João 5:26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Quanto tempo eu tenho gasto para falar de alguém que tem vida em si próprio, que não precisa de nada? Quanto tempo? Lá em Efésios 2, versículo 1 a 3, a Bíblia diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Lá em Hebreus 11:13, ele fala o seguinte: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Deus nos trouxe lá do reino das trevas, do pecado, da morte, e nos resgatou, nos trouxe para o reino da sua vida, da sua força, do seu poder. Para que Ele fez isso? Para que eu fosse sacerdote, instrumento de Deus, para transformar aquele pequeno mundo que está à nossa volta, para ser mensageiro do Deus que pode mudar tudo, para ser mensageiro daquele que tem vida em si mesmo, não para ser mensageiro de qualquer outra coisa, mas para ser mensageiro desse Deus maravilhoso, o Deus eterno, o Deus que criou os céus e a terra. Lá em Efésios 6, 10 a 19, ele fala mais um pouco. Eu vou ler só o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que coisa maravilhosa! E eu escrevendo, perdendo tempo de falar daquilo que eu acredito como o melhor sistema de governo. Quantos de nós fazemos isso hoje? Longe de nós sermos alienados do que acontece, mas a nossa luta
não é contra a carne, não é contra pessoas. A nossa luta é contra potestades do mal, contra aqueles que governam nas regiões celestiais. Deus nos chamou para lutar essa luta, para implantar o reino dos céus aqui na terra, para sermos arautos da sua mensagem, para dizermos que Jesus salva, para dizermos que a paz está em Deus, para dizermos que nosso Deus é eterno, que Ele é o Criador de toda a terra, que Ele pode sim mudar tudo, começando da vida de cada um. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei aqui foi como Deus tinha feito obras maravilhosas e grandiosas na vida de cada um de vocês aqui. Conversando com o Alexandre, ele ia contando as bênçãos, ia contando, dizendo o que Deus tinha feito. Eu olhei assim, Deus, como é bom isso tudo, como é maravilhoso. Como você atua na vida das pessoas, tira lá do fundo do poço, traz, renova. Eu sei que vocês sabem que é essa vida que a gente tem que passar para os outros. Mas a mensagem hoje, basicamente, é essa. Aproveita cada tempo que você tem, cada minuto que você tem, para falar do Deus vivo, para falar daquele que realmente pode mudar tudo. Vamos tirar a nossa confiança, a nossa base de vida dos príncipes dessa terra, das pessoas que estão colocadas em lugares de governança. Elas não têm poder nenhum. Elas não têm como fazer nada, porque elas estão sob o domínio do príncipe desse mundo. Mas nós podemos fazer. Nós podemos mudar isso tudo. Porque nós temos poder de, através da oração, através da nossa vida, através da nossa palavra, sobre o poder do Espírito Santo, de mudar cada pedacinho desse mundo onde Deus nos tem colocado. Aí vem uma pergunta para mim, mas Deus, por que Deus não muda isso tudo logo de uma vez? Se Ele é o Criador da terra, se Ele é eterno, se Ele tem poder, por que Ele não muda tudo isso? Vamos ler uma passagem só. É uma que Jesus está conversando. Antes dele conversar, quando ele está com os discípulos e chegam até ele para prendê-lo. Está lá em Mateus 26. Começando no versículo 51. Então estava Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos. Chega um grupo de soldados para prender a Jesus. E um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? E Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? A pergunta que eu me fiz é: Gilberto, você não acha que Deus pode chegar agora, chamar 12 legiões e mudar isso tudo? Acabar com isso tudo? Sim, Deus pode. A pergunta é: nós acreditamos que Deus pode realmente? Se nós acreditamos que Deus também tem sua hora, seu lugar, seu momento.
e que resta a cada um de nós cumprir a nossa função em cada dia, cada minuto, cada hora e cada lugar que Ele colocar cada um de nós. Como é que Jesus disse? Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Interessante naquela época que o povo judeu estava sob o domínio de Roma. Um povo oprimido, com um governo que não era deles, era de outro estado, com impostos extorsivos. Para variar, tinha um grupo de religiosos, por acaso eram religiosos, que gozavam dos favores de Roma e, em contrapartida, apoiavam o governo. Havia um grupo de pessoas também que lutavam para derrubar Roma, os rebeldes, Barrabás e sua turma, e, se necessário fosse, pegariam em armas. Foi neste momento que Jesus foi preso, e neste momento que ele disse: vocês acham que se eu quisesse, eu não chamaria 12 legiões e acabaria com isso tudo? Nós não sabemos que Deus faz o que Ele quer? Quem somos nós para fazer o papel de Deus, para mudar o coração do rei, para mudar o mundo? Logo mais à frente, em João, capítulo 18, lá no versículo 35, ou melhor, desde o 33, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Qual é o meu reino, então? Qual é o reino de Deus? Lá no versículo... É o primeiro versículo que está aí. Tá, Marcelo? É Mateus... Romanos 14, 17, isso. Onde Paulo fala para a igreja em Romanos: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, porque fomos salvos, paz com Deus, não necessariamente paz com os homens, e alegria no Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Ele não prometeu comida, nem bebida, mas justiça, porque fomos salvos. Paz, porque a paz vem de Deus, e a paz com Ele, e alegria no Espírito Santo. É esse reino que Deus nos chama para viver, para pregar, para anunciar e para trazer para o mundo à nossa volta. É esse reino que nós precisamos viver. É o reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Que outras histórias a gente tem para contar na palavra de Deus? O povo de Deus levou 40 anos andando no deserto até chegar na Terra Prometida. Quando eles chegaram na entrada da Terra Prometida, descobriram que tinham gigantes a serem enfrentados. Antes disso, o povo ficou 400 anos de escravidão no Egito. O que eu quero dizer com isso tudo? Deus, em cada momento desses, Ele deu e providenciou a libertação, o reino dEle, a graça dEle, na hora que Ele tinha planejado. Hoje a vida está difícil. Muita gente desempregada,
muita gente com medo da violência quando sai à rua, muita gente com medo dos seus negócios, que estão cada vez faturando menos, muita gente com problema com os seus sócios, seu trabalho, o meu trabalho, talvez tenha trabalho até junho só. Todos nós, no mesmo momento, na mesma situação. O que nós temos? Nós temos o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, de acordo com o plano dEle. Mas um Deus que no meio disso tudo, Ele prometeu justiça, salvação, e isso Ele já nos deu. Paz com Ele, paz interna, independente de tudo que está acontecendo à nossa volta. E alegria, para se alegrar nele, no Espírito Santo. Agora, sem esquecer que a nossa missão nesse mundo não é lutar pelas coisas do mundo, é lutar contra as potestades do ar, não porque elas estão tomando conta de um governo corrupto, ou um governo que não faz isso ou que não faz aquilo, mas porque essa potestade está segurando a vida de nossos amigos, de nossos parentes, impedindo eles de se aproximarem de Deus. Essa é a nossa luta. É orar para que essas pessoas encontrem a Deus. O meu próximo, aquele que está do meu lado, o meu parente que ainda não encontrou a Deus. Essa é a minha luta. E se nós gastarmos tempo orando, falando para essas pessoas, expulsando de perto dessas pessoas os demônios e seus anjos, aí sim o mundo começa a mudar à nossa volta. Aí sim o Deus eterno, o Deus criador de toda a terra, Ele começa através de nós a atuar. Agora sim, só para a gente entender o plano de Deus de uma vez, não é a hora ainda, mas no final Ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, lá em 2 Pedro, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso é só lá na frente. O pastor Alexandre tem falado dos fins dos tempos. Lá no final de tudo, são novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Até lá, vivam de maneira santa e piedosa, esperando esse dia, usando o poder de Deus para transformar a vida das pessoas que estão à sua volta, gastando o seu tempo falando de Deus, gastando o seu tempo lendo a palavra de Deus, gastando o seu tempo orando e falando com Deus, lutando essa luta espiritual. Use o Facebook, mas fale de Deus. Use o WhatsApp, mas fale de Deus. Use todas as mídias sociais, mas fale que a única solução é Jesus Cristo. Eu sou do tempo onde estava escrito em tudo quanto é lugar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Jesus é a solução. Já está na hora de nós cristãos voltarmos a falar isso e repetir toda hora. Né? As pessoas têm repetido, não é golpe, ou não é isso ou não é aquilo. Chegou a hora da gente repetir todo dia, Jesus é a solução. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Né? E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos dê força, nos ensine, nos capacite a falar a verdade maravilhosa de Deus, a falar do Deus que é eterno, a falar do Deus que é criador de todas as coisas, falar do Deus que pode todas as coisas. E vamos ver muito mais milagres do que temos visto. Vamos ver Deus transformando as coisas. Não se esqueçam que todos os grandes tiranos do mundo um dia tiveram seu fim. O único homem na terra
que é lembrado, que é reconhecido, que realmente mudou o mundo, e a mudança que ele fez continua até hoje e vai continuar eternamente, é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Vivam de maneira santa e piedosa. Acreditem que o reino de Deus está no meio de vocês. Acreditem na justiça dele, na sua vida e na vida dos seus. Na paz que ele pode dar a vocês no meio de tudo isso que está acontecendo por aí. Na alegria no Espírito Santo. E confiem que tudo que você precisa, ele sabe melhor do que você. E ele está mais interessado do que você em suprir suas necessidades, manter você forte, manter você cheio de graça, cheio de alegria, para que o nome dele seja honrado na sua vida. Em nome de Jesus, amém.